Mas show, Adiel, acho que começando contigo, então, para a gente tentar construir uma linha do tempo aí, né? Que depois a Aline ingressou, então, na construção da marca da empresa. Cara, como é que foi, assim, o início da nova era, a construção? O mercado imobiliário de Estrela é um mercado bem tradicional, já tinha aquelas marcas, que já estavam ali desde o início, sim, né, de tudo. Sim. Então, como que tu se colocou nesse mercado? Como que foi a atuação? Como que era a comunicação também, a gente trazendo um pouquinho desse olhar de marketing, né, e comunicação, como é que era a comunicação da nova era lá atrás, do início? Para falar da nova era, eu vou ter que falar um pouquinho antes de quando eu entrei para o ramo imobiliário. Eu vim morar em Estrela em 2000, trabalhando na antiga Polar. Né? Para tu teres uma noção, eu trabalhava na parte de CPD. Muita gente nem deve saber o que é CPD hoje, Olha, né? Aí, cara. Mas é a parte de informática, né? E aí, então, com esse fechamento da empresa, eu tive que me adequar em alguma outra profissão, né? E como eu disse da Aline, eu também sempre fui muito comunicativo e sempre gostei dessa questão de lidar com pessoas, conversar e tal. E surgiu uma vaga para trabalhar numa imobiliária aqui da cidade. Assumi o desafio, gostei muito. Depois passei para outra imobiliária e cheguei num ponto, foi quando eu conheci a Aline, cheguei num ponto do tipo assim, olha, agora tá na hora de eu trabalhar para mim. Só que o engraçado é que eu iria sair dessa imobiliária, mas eu não ia abrir imobiliária. Eu ia abrir uma empresa de informática. Sim, porque tu já tinha... E não era nem na cidade aqui, era numa outra cidade. Aí, por questões de detalhes, negociações, não deu certo abrir essa outra empresa. E aí eu me vi meio assim, como diz no popular, assim, no mato sem cachorro, né? E agora, o que eu faço? E aí numa conversa com meu pai, ele olhou assim pra mim e disse, tu tem que fazer o que tu sabe fazer de melhor. Sabe quando tu pede assim, um conselho, daí eles não te dão assim, pega, faz assim, assim. Daí eles vêm com uma incógnita, né? Tu tem que fazer o que tu sabe fazer de melhor. Mas e agora? E agora, o quê? Sim. E aí eles, cara, tu trabalhou um tempo já, isso em 2008, então, né? Então, de 2002 a 2008, eu trabalhava em outras imobiliárias. Então, eu tô no ramo imobiliário desde 2002. Em 2008 aconteceu essa situação, né? Aí o meu pai entrou com essa ideia, né? Eu disse, cara, tudo bem, vamos lá. Mas foi muito desafiador, muito desafiador. Eu abri imobiliária e assim, como tu colocasses, tinham as marcas já tradicionais, né? E eu tinha ficado fora quase meio ano, então eu fiquei um pouco afastado. Então, querendo ou não, os clientes meio que se esqueceram de mim, assim, né? Entendi. E aí eu tive que correr atrás disso tudo de novo. E eu sei, assim, que o primeiro ano foi muito desafiador, ao ponto de chegar, assim, eu tinha alguns investimentos, carro, imóveis e tal, então eu tive que vender e me desfazer desses investimentos para investir na empresa. No negócio. E eu investi todo esse capital na empresa e a coisa não estava fluindo, né? A coisa não estava fluindo. E aí eu tive que chegar num ponto que, de novo, conversando com meu pai, eu disse, olha, eu não sei o que eu faço, mas acho que não vai rolar, eu vou ter que fechar, eu vou ter que ir para uma empresa e tal, sei lá, CLT, enfim, não sei o que eu vou fazer, né? E tava assim, bem, bem difícil, bem delicada a situação. E aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, se tu precisa de uma ajuda, eu te ajudo durante um mês, eu vou te ajudar, segura que eu vou te ajudar. Eu disse, pai, não sei se vale a pena, porque eu já tinha esgotado o que eu tinha de recursos já foi tudo. Então, tipo assim, a primeira questão é assim, eu vou deixar tudo em dia, não vou fechar devendo coisa pra ninguém, né? Claro. E aí ele disse, não, segura mais um mês. E casualmente, nesse mês que eu fiquei, eu fiz uma negociação, onde eu ganhei uma comissão boa, e aí me deu um fôlego. Porra. Eu olhei assim, porque daí naquela época tu faz os cálculos assim, agora tenho para pagar tantos aluguéis, sim, agora tenho para pagar isso, agora tenho para pagar aquilo. E assim a coisa foi surgindo e foi criando corpo, né? Caramba. E aí depois do primeiro pro segundo ano que a gente começou a se estabelecer melhor e criar essa entrada no mercado de novo, né? Então o início foi muito desafiador. E em 2010 eu tive um outro desafio que foi a doença da minha mãe, que eu tinha que ficar muito com ela, e aí eu não conseguia tempo, tipo assim, conciliar tempo da empresa, porque até então eu trabalhava sozinho, né? Sim. Eu era a atendente, eu era a que fazia parte de locação, eu era a que fazia parte das vendas, eu fazia parte dos contratos, eu fazia as vistorias, enfim, eu fazia tudo, né? Tudo. Todos os setores, que hoje a gente tem 6, 7 pessoas, eu fazia tudo. Eu sempre brinco com a minha equipe lá, mas eu digo assim, olha, às vezes o pessoal diz, isso aqui tá difícil. Eu digo, olha, daí tu te imagina uma pessoa que faz tudo, né? Fazendo isso e mais 5 processos. Claro, não tinha essa demanda que tem hoje, né? Mas enfim...
E aí, em 2010, surgiu essa questão da doença da minha mãe, né? E eu tive uma situação muito desafiadora também, né? Tanto quanto a questão da doença, que ela ficou bem debilitada e tal, e a gente tinha que cuidar dela, com a questão de conciliar horários, né? Claro. Então, eu deixava a empresa mais fechada do que aberta, né? E isso também, de novo, foi um desafio que veio assim e me deixou bem preocupado quanto manter a imobiliária, né? Tanto por questões financeiras, porque ela teria que fazer algumas questões cirúrgicas e tal, enfim. Mas passamos por esse desafio também, né? E conseguimos passar por esse desafio. Hoje, a gente olhando para trás, a gente vê isso com bons olhos, né? Porque é o que vai moldando o teu caráter, é o que vai moldando a forma de tu trabalhar, a tua ética, porque, querendo ou não, essas situações interferem muito, até em algumas tomadas de decisões hoje. Claro, né? com certeza.